E aí, moçada, tudo bem? Vamos continuar a nossa aula para o Enem e vestibulares? Hoje nós vamos dar sequência à geologia, certo? Então hoje nós vamos ver a aula número 12. Não esqueça, como eu sempre falo para você, acompanhe na sequência das aulas, até mesmo para você dar continuidade a esse conteúdo. Esquece, inscreva aí no meu canal para você toda semana estar recebendo vídeos novos, certo? Para a gente estar se preparando aí, né, para o Enem e gabaritar a geografia. Hoje nós vamos ver, pessoal, um dos assuntos mais cobrados em qualquer prova, tanto Enem como vestibulares, que são os chamados agentes do relevo, certo? E isso é a parte, no caso, é muito cobrado, não só em tipos de prova Enem, como também em vários vestibulares. E esses agentes, nós temos dois tipos de agentes, os chamados agentes internos e externos, tá? Os externos e os internos, vou invertir, tá? E nós vamos estar vendo nessa aula de hoje os agentes internos, no próxima aula, os agentes externos. Ora, o que são agentes do relevo? Quando você fala em relevo, nós estamos falando do quê? Das ondulações, da formação da superfície. Então nós estamos falando de quê? Das montanhas, dos planaltos, das planícies, das depressões, né? E alguém forma esse relevo. Então, o que forma esse relevo, essa superfície da Terra que nós conhecemos, né? As áreas de planaltos, montanhas, depressões, vales, planícies, tá? São chamados agentes internos do relevo. Então, os agentes do relevo, eles formam ou eles modelam o relevo. Na verdade, os dois acontecem ao mesmo tempo em lugares diferentes da Terra. Em algum momento está tendo a formação de um relevo, outro lugar está neste exato momento tendo a modelagem dessa superfície, desse relevo. Então, basicamente, os agentes do relevo que vão formar e modelar esses relevos são chamados agentes externos, que são chamados agentes exógenos, os chamados exógenos. O próprio nome diz, ó, exógenos, ou seja, externo, que nós não vamos falar hoje, vamos falar numa outra aula. E os agentes internos ou endógenos. O que são endo? Dentro, de dentro para fora. Então são as forças que acontecem no interior da crosta terrestre, que o homem não tem como evitar, o homem não tem como fazer com que não ocorra. O que ele pode fazer muitas vezes é amenizar algum desses efeitos, ok? Então esses agentes internos são eles que vão formar o relevo, por isso que eles são chamados de agentes formadores do relevo. Também eles são chamados de estruturais, porque é ele que vai criar a estrutura desse relevo, dessa montanha, dessa depressão, desse vale, ok? Então, quando você fala em agentes internos do relevo, você pode, muitas vezes, ler numa questão com diversos nomes. Eu posso falar, os agentes internos, ou você vai falar os agentes endógenos, ou forças endógenas, quer dizer que está acontecendo de dentro da crosta para fora, ou formadores ou estruturais, certo? Porque os externos que acontecem na superfície, eles vão ser ao contrário. Eles vão ser exógenos, eles vão ser os modeladores, não formadores, é o que vai modelar o externo, e esse cria a estrutura e esse esculpe, é chamado de escultural, certo? Então isso é muito importante você saber a diferença. Muitas vezes no meio de uma afirmativa ele só troca o nome e ele coloca toda a característica de uma formação interna e de repente ele colocou lá exógeno. Ele está falando do externo. Então tem que prestar atenção. Então o que são agentes internos? São forças internas da Terra, certo? Que vão formar as estruturas do relevo terrestre. Ora, quais são essas três forças, esses três agentes internos? Nós temos o tectonismo, eu coloquei em vermelho para destacar. O tectonismo, o vulcanismo e os abalos sísmicos, tá? Tem alguns autores que colocam apenas tectonismo e vulcanismo e o abalo sísmico como uma consequência do processo. Eu costumo colocar aqui já para marcar bastante, né, que são forças internas. Então, ó, presta bem atenção aqui no quadro, olha bem, os agentes internos são três agentes internos, o tectonismo,
que subdivide em dois, a orogênese e pirogênese, que eu vou estar explicando para vocês, o vulcanismo e, no caso, os abalos sísmicos, que é o que nós vamos estar falando hoje. Então, primeira coisa, tectonismo, né? Quando você fala em tectonismo, você lembra de placas tectônicas. Aqui nós já vimos, você já viu essa aula comigo. Se não viu, vai lá ver a aula sobre placas tectônicas. Muito bem, quando você fala em placas, nós vimos que a superfície da Terra não está parada, ela está em constante movimento. Essas placas, elas deslizam sobre o magma devido ao movimento de convecção do magma, certo? Que empurram uma placa para um lugar ou para o outro. E isso vai gerar diversas consequências. Dentro delas, dessa movimentação, nós vamos ter basicamente, né, ou movimento orogenético, ou chamado orogênese, ou movimento epirogenético ou epirogênese. Então, você falar em tectonismo, você lembra de orogenia ou epirogenia. Qual é a diferença? Então, preste atenção. Eu fiz dois esquemas para vocês entenderem. Primeiro esquema, orogênese, que geralmente é o que as pessoas mais lembram. A maioria dos alunos lembra muito da orogenia e esquece da epirogenia, certo? Então, vamos falar a diferença? Então, primeiro, orogênese. Então, eu coloquei aqui um exemplo, você tem um bloco rochoso, certo? Eu coloquei essas cores e essas camadas para você conseguir visualizar. Não quer dizer necessariamente que são as mesmas rochas, ok? É só para você visualizar como que isso ocorre. Então, você tem aqui, no caso, um bloco rochoso, certo? E aí você tem, isso é importante, essas forças aqui, ó, horizontais. Perceba que essas setas que estão aqui, ó, são as chamadas forças horizontais, tá vendo essas forças aqui? Tá? Aí você lembra, ó, horizontais, orogênese, horizontais, orogênese. Aí o que acontece? Ela está pressionando esse grande bloco rochoso, que pode muitas vezes ter milhares de quilômetros quadrados. Aí você fala, cara, como que isso acontece? Gente, são forças internas, são forças de dentro da Terra, né, que atuam na crosta terrestre. Então, são forças que, pra gente, ser humano, fica um pouco difícil de você imaginar. Mas o que acontece? Se eu pressionar esse bloco rochoso e ele tiver uma certa plasticidade, tá? O que é plasticidade? Quer dizer que ele é plástico, mas é uma certa maleabilidade. Ele consegue basicamente dobrar. Se você tiver, certo, uma certa plasticidade e você pressionar, o que vai acontecer? Dobra. E aí, quando você vai ter esse movimento, essa força, no caso horizontal pressionando, você vai ter como consequência as dobras. Então, toda vez que você falar em orogênese, você vai estar falando em formação dos chamados dobramentos. E quando você fala em formação de dobramentos, automaticamente você vai lembrar de quê? Você vai lembrar de montanhas. Então, uma montanha é um dobramento. Presta atenção, uma montanha é um dobramento. Aí ela pode ser um dobramento antigo, como pode ser um dobramento moderno. Se for um dobramento moderno, ou seja, que esse processo aconteceu mais recentemente, tá? Eu vou ter formação de grandes cadeias de montanhas recentes, modernas. Exemplo, Cordilheira dos Andes aqui na América do Sul, o Himalaia na Ásia, as Rochosas nos Estados Unidos e Canadá, certo? Os Alpes na Europa, né? Essas cadeias de montanhas, elas são chamadas de dobramentos modernos. E por que elas são chamadas de modernos? Porque elas foram formadas na Era Cenozoica, no período terciário. Lembra das eras geológicas? Vai lá, assiste as aulas de era geológica se você não lembra, isso é importante. Então, se você fala, por exemplo, no Brasil, a Serra do Mar é uma formação de dobramento antigo. Ora, o que significa? Que essa formação de dobramentos de dobras aconteceu lá nas eras mais antigas, né, da geologia, né? Tipo lá na era arqueozoica, na era proterozoica, que quando formou essas grandes áreas montanhosas, muitas vezes que eu tenho em alguns lugares do Brasil. Agora, se eu falar que é dobramento moderno ou moderno, tá falando do tempo, do período, que seria mais na era Cenozoica. Então, você falou em montanha,
Você está falando de dobramento, e você falou de dobramento, você está falando de orogenia. Então, o agente interno tectonismo, chamado orogênese, são forças horizontais que vai formar, em consequência, que forma de relevo? As montanhas. Por isso que é um agente formador do relevo, é ele que forma as montanhas. E aí, toda montanha, né, você deve ter visto que ela tem essa ondulação aqui, ó, não tem essa ondulação aqui? E o que que acontece? Para você diferenciar se eu estou me referindo na parte mais alta ou mais baixa, eu dou o nome de anticiclinal e sinclinal. Então, se você ouvir falar assim, a formação sinclinal da montanha, quer dizer que ele está falando da parte que houve o rebaixamento, que é a dobra, como se fosse a parte mais baixa. E anticiclinal, a parte que ficou mais alta. Ok? Isso aqui não é tão comum aparecer, mas em vestibulares geralmente parece bastante. Ok? Muito bem. Já a epirogênese é outro agente interno do relevo. Só que ele vai atuar principalmente, olha aqui, ó, com forças verticais. E aí o que que vai pressionar? Você vai pressionar esse bloco rochoso, certo? E aí o que vai acontecer? Imagine que se, de repente, esse bloco rochoso fosse esse apagador aqui, ó. Então, o que acontece? Imagine eu pressionando aqui, tanto de forma vertical, como até mesmo se eu pressionasse de forma horizontal, apertando aqui. O que que vai acontecer? Ele não tem plasticidade, ele não tem maleabilidade. Isso aqui não dobra. Tem rochas que elas são tão rígidas, tão duras, que elas não dobram, não dobram. Mas o que que acontece? Ela quebra. Então, se eu tivesse força muito grande para pressionar isso aqui, o que que ia acontecer? Quebrar. Então, imagine, se esse apagador quebrasse, tá? Como acontece com uma rocha, eu vou ter essa rachadura que eu dou o nome de fratura. Nossa, se ele usa a rocha fratura, com certeza. Pensa a fratura de um osso, não fraturou? Quebrou, certo? Então, o que que acontece? Para você ter uma rocha fraturando, imagina a força interna que está ocorrendo. E a rocha vai fraturar se ela for muito mais rígida, porque se ela for mais maleável, o que que aconteceria? Ela dobraria. Tranquilo? Muito bem. Quando acontecem essas forças, né, da chamada fratura, o movimento não é porque fraturou, cessou, ele continua. E aí o que que pode acontecer? Pode acontecer de repente esse bloco, por exemplo, permanecer no mesmo nível, como aconteceu aqui, ou pode acontecer de repente esse bloco, ó, por exemplo, descer. Ou poderia acontecer ao contrário, esse ficar aqui e esses dois subirem. Então, o que que acontece? Quando você tem esse processo, olha só, você tá vendo, ó, aqui você tem a rachadura, certo? A fratura. E aí você vê que os blocos saíram dos níveis. Aí eu fiz de novo essas cores, só para diferenciar, para você ter uma visão. Tá vendo? Ó, eu tenho a mesma camada, tem a mesma camada. E aí fraturou. O que que aconteceu? Olha essa camada, olha como ela mudou de lugar, ó como que mudou. Significa que se você fizer um corte na rocha e você vê que essas camadas elas estão em níveis diferentes, alguma coisa aconteceu. Quando é dobra, você percebe bem que a coisa dobrou. Se você fizesse um corte aqui numa montanha, aqui numa rocha que teve uma dobra, você percebe claramente essa dobra. Mas aqui no caso, você percebe que alguma coisa subiu ou desceu. Para isso acontecer, primeiro eu tenho a fratura e quando ocorre esse processo da movimentação desses blocos rochosos, eu chamo de falha geológica. Então, para eu ter a falha, antes eu tenho que ter a fratura. Ah, como é que dá o nome? Qual é o nome que se dá a esse processo de fratura e formação de falhas nas rochas? Epirogênese. Então, o que é epirogênese? Epirogênese são movimentos predominantemente verticais que ocorrem em rochas mais rígidas, duras, e elas quebram, elas fraturam, certo? Só que o processo não cessou, ele continua. Após a fratura, esses blocos se deslocam, ou alguns sobem, outros descem, tá? E a partir do momento que houve esse deslocamento dos blocos, forma a chamada falha geológica. Tranquilo? Aí, para você saber se o bloco subiu ou se o bloco desceu, também se dá dois nomes, que é o chamado Graben, que é o bloco que desceu, certo? E o Roche, que é a parte mais alta.
Então, muitas vezes você fala assim, o movimento é hiperogenético com a formação de host. Você fala, meu Deus, o que ele está falando? Está falando que o movimento é hiperogenético, ocorreu um movimento de blocos rochosos, e se ele está falando do rocha, ele está falando daquela parte que ficou soerguida, mais alta, certo? E o graben é a parte mais baixa. Também, esses dois nomes, graben e rocha, aparecem mais em vestibulares, não é muito cara de Enem, né? Mas o Enem gosta muito de orogenia e pirogenia, tá? De falar de agentes. Na verdade, o agente mais, assim, escolhido, preferido pelo Enem são os agentes externos, não que o interno não ocorra. Tranquilo? Bom, então fechando essa agente interno? Então, um dos mais importantes agentes internos formadores do relevo é o chamado tectonismo. Só que dependendo da forma que ele atua, eu diferencio em tectonismo orogenético, ou orogênese, e epirogenético, ou epirogênese. A orogênese vai fazer com que aquela região dobra, vai formar os dobramentos e as montanhas, e a epirogênese vai encontrar uma rocha mais rígida que vai provocar a fratura e a falha geológica. Celilza, que forma de relevo que eu posso encontrar? Eu posso encontrar nessa região a formação das escarpas. Aonde que eu encontro muito isso? No Vale do Paraíba. Se você de repente for prestar vestibular em São Paulo, tá? Cai muito sobre isso, a questão do Vale do Paraíba. Se você for ver nessa região da Serra, né, onde corre o Rio Paraíba do Sul, né, entre São Paulo e Rio de Janeiro, que a gente chama de Vale do Paraíba, se você fizer um corte aqui do relevo, você vai ver que basicamente você vai ter isso aqui, ó. Você vai ter essa alteração, no caso, esse desnivamento, né? Nossa, o negócio não sai. Essa falta de nível das rochas, certo? Provocada pelo movimento epirogênese, tá? E aí o que acontece? Você vai ter a atuação dos agentes externos, que é a ação da chuva, do vento, do calor e tal, que vai o quê? Muitas vezes modelando aqui, ó, e vai formando muitas vezes aqui, ó, os vales, um vale, o graben vira muitas vezes um vale, e aí você tem essas regiões mais altas aqui, a formação das escarpas, que são aquelas quedas que você tem das regiões serranas. Certo? Então, um exemplo de movimento epirogenético no Brasil é a região do Vale do Paraíba. Vou escrever aqui para vocês, ó. O Vale do Paraíba entre São Paulo e Rio de Janeiro. Tranquilo? Bom, esse é um agente interno. Aí nós temos dois outros agentes internos, que seria o vulcanismo e o abalo sísmico, né? O vulcanismo, o próprio nome diz, atividade vulcânica. E aí eu sempre falo o seguinte, né? Falo pro meu aluno assim, para você, pensa comigo, se eu falar assim, imagina um vulcão, imaginou? Você provavelmente pensou num vulcão assim numa montanha, não é? Só que o que acontece? O vulcão, ele é um agente formador do relevo, ou seja, aquela montanha que de repente você idealizou, que você viu aquela atividade vulcânica, na verdade foi formado pelo acúmulo de material que o vulcão trouxe à superfície. Então aquela montanha, ela foi formada pela atividade vulcânica, então ele é um agente formador do relevo. Como também ele pode de repente ser um vulcão explosivo e mandar metade dessa montanha pelos ares, ou explodir uma ilha, mandar metade da ilha pelos ares. Como aconteceu, né, no final do século XIX com um dos vulcões mais ativos que nós temos, o chamado Krakatoa, né, na região da Indonésia, na ilha de Java, certo? Então o que que acontece? O vulcão, ao mesmo tempo que ele forma, ele pode destruir uma forma de relevo, por isso que ele é um agente interno. Aí eu coloquei aqui só para vocês terem uma ideia, que você tem aqui no caso, essa parte vermelha que eu fiz aqui, ó, é a chamada câmara magmática, é onde você vai ter o acúmulo do magma. E o que acontece? O magma, ele vai chegar, presta bem atenção no que eu vou falar, o magma, esse material pastoso que está presente lá no manto terrestre, ele vai chegar à superfície, tá, basicamente de duas maneiras. Ou ele vai chegar à superfície porque ele vai ter que encontrar uma fenda, uma abertura. Eu falo assim um exemplo muito bobo, mas simples de você entender, é você imaginar uma panela de pressão, certo? Onde a válvula da panela de pressão, onde que fica ali, né, no caso aquela válvulazinha que gira, é a boca do vulcão.
onde essa boca do vulcão aqui, ó, essa boca aqui, ó, nós chamamos de cratera, que é a boca do vulcão. Seria a boca da válvula. E o que acontece? Aquilo que está fervendo dentro da panela de pressão é o magma. Então ele tem uma elevada temperatura e pressão, então ele está pressionando para sair, certo? O que acontece? A hora que ele encontrar uma fenda, uma saidinha, ele vai lançar não só gases para a atmosfera, como ele derrama esse material vermelho que eu fiz aqui na superfície, que quando ele chega na superfície, ele passa a se chamar lava, não é larva, pelo amor de Deus, tá? Lava, né? Então a lava é o nome dado quando esse magma chega à superfície. E aí, se você lembrar lá das aulas lá atrás, quando eu falei das estruturas internas de formação da rocha, se essa lava solidificar na superfície, ela vai formar uma rocha magmática, vulcânica ou extrusiva. Exemplo, basalto. Se essa lava solidificar dentro da crosta, por aqui assim, por exemplo, ó, dentro da crosta, que essa partezinha preta seria a crosta, tá? No interior da crosta, e ela solidificar e endurecer, ela forma uma rocha magmática, intrusiva ou plutônica. Exemplo, granito. Não lembra disso? Vai lá ver as aulas de rocha, os tipos de rocha, que eu já expliquei para vocês. Ok? Muito bem. Aí o que acontece? Essa boca do vulcão, ela vai ser a parte de saída. Aí eu te pergunto, cara, como é que essa abertura ela foi formada? Então, um vulcão, ele é formado quando ou você tem uma emenda de placa, lembra disso? Que as placas, elas se emendam? Lembra que eu fiz para vocês lá nas aulas de placas tectônicas? Que as placas, na verdade, elas estão apenas o quê? Encaixadas. Então, se você tem uma emenda de placa, essa região aqui que eu tinha a emenda de placa aqui, ó, vai ser a região mais favorável à formação de atividade vulcânica, de ter vulcões ativos. Por quê? Porque você já tem uma abertura, você tem uma abertura na emenda da placa que vai favorecer a saída desse magma. Por isso que a maior parte dos vulcões ativos, certo? Eles aparecem nas bordas das placas. E uma das regiões que eu tenho a maior concentração da formação dessas cadeias de montanhas, perdão, dessas formações vulcânicas, é a região chamada Círculo do Fogo do Pacífico, que ela, na verdade, ela envolve, é como se eu tivesse aqui o Oceano Pacífico aqui, ó, certo? Só para vocês terem uma ideia, é como se aqui fosse o Oceano Pacífico. E aí você começa pelo Chile, América, Estados Unidos e tal, dá a volta Japão, Oceania, e aí você dá a volta em torno do Oceano Pacífico. Então eu chamo essa região de Círculo do Fogo do Pacífico. É a região que eu tenho a maior presença de vulcões ativos. Como? Costa oeste da América do Sul, na região do Chile, na região do Equador. Costa oeste, a região do México, que tem vulcões ativos, a costa oeste dos Estados Unidos, o Alasca. Aí você vem aqui para o Japão, ó, a região do Japão, a região da Indonésia, Filipinas, e vai até a região da Nova Zelândia, que na verdade a Nova Zelândia é um arquipélago formado por atividade vulcânica. Certo? Então, essas regiões, elas são as regiões mais favoráveis para a presença dos vulcões, porque eu tenho essa abertura. Só que o que acontece? Ah, Celilza, então, preste atenção que eu vou falar. Então, quer dizer que um vulcão só aparece na emenda de uma placa? Não. Ela pode aparecer, de repente, um vulcão aqui, ó, no meio de uma placa. Aqui no meio de uma placa, ó. Um vulcão no meio da placa. Você fala, pô, mas como assim? Né? Gente, essa área que eu tiver um vulcão no meio de uma placa tectônica, que não está na borda, eu tenho que ter alguma fenda, alguma abertura que proporcionou esse magma chegar até lá, certo? Ah, o que pode ser? Uma falha geológica. Então, no lugar que eu tenha fratura e que eu tenha falha, na verdade é um espaço aqui, ó, propício para o magma chegar e derramar, certo? Então, e uma falha geológica, ela não precisa aparecer na emenda, ela está no meio, muitas vezes, de uma placa. Esses pontos, tá, basicamente, que estão no meio, tá, de uma placa que forma, no caso, né, a possibilidade de eu ter atividade vulcânica, eu chamo de hotspot, que é o chamado pontos quentes, certo? Então, olha só, se você de repente estiver falando em geologia, né, hotspots
você está falando de pontos quentes, tá? Pontos quentes, que é um lugar propício muitas vezes a você ter essa atividade vulcânica. Tranquilo? Tranquilo? Muito bem. Então isso aqui é bastante importante. Não esqueça que o vulcanismo é um agente interno do relevo. E aí o terceiro agente seria os abalos sísmicos. E aí a gente sabe que os abalos sísmicos, ele acaba sendo uma consequência tanto do vulcanismo como também do tectonismo, certo? Os abalos, não esquecer que os abalos você pode ter o chamado terremoto, certo? Que é quando esse abalo acontece no continente, ou você pode ter o chamado maremoto, que é quando você vai ter esse abalo acontecendo no fundo do oceano. Qual é o problema de eu ter um maremoto acontecendo no fundo do oceano? Se eu tiver um grande abalo sísmico no fundo do oceano, eu poderei ter como consequência do maremoto a formação de um tsunami. Então, o tsunami, ele pode ser uma consequência de um agente interno do relevo. Como já aconteceu vários tsunamis, o último grande tsunami que aconteceu foi em 2011 no Japão, né? Que foi uma consequência de um maremoto que aconteceu na costa leste japonesa, que desencadeou aquelas ondas gigantes chamada tsunami, ok? Ah, por que esse é o nome muito típico do Japão? Porque o Japão, como está numa emenda de placas, além dele ter muita atividade vulcânica, ele está numa região de grandes abalos sísmicos, certo? Então, tsunami é algo aparentemente normal na região, normal entre aspas, né? Que é possível ocorrer. Tranquilo? Bom, que não tem hora, dia, lugar para acontecer, certo? Bom, aí quais são as causas dos abalos? Quais são as três grandes causas? Então, ó, as três grandes causas são, primeiro, vulcanismo. Como assim, se ele usa um vulcão, pode provocar um abalo sísmico? Sim, porque tem vulcões que ele entra em atividade vulcânica e ele não provoca nenhum abalo sísmico, ou alguns só ficam soltando fumaça, que a gente chama de fumarola, certo? Extremamente nocivo, certo? Já aconteceu de vulcões, como aqui no Chile, soltar tanto material, tanta cinza, tanto material para a superfície, que sendo obrigado os aeroportos fecharem. Por quê? Porque se algum avião passar nessa área da atmosfera e ter o contato com essas cinzas, pode provocar uma pane no avião, né? Então aconteceu já de os aviões terem que cancelar todos os voos, tá? Com a possibilidade de acontecer um possível acidente, tá? Então você imagina a quantidade de material que um vulcão manda para a atmosfera. Não é só a lava que sai, mas as cinzas, os gases, né? Todas as rochas piroclásticas que vão para a atmosfera, ok? Para a atmosfera, no caso, né? Para as camadas mais baixas da atmosfera. Vai lá para o alto, né? Necessariamente. E aí o que acontece? Quando um vulcão ele entra em erupção e ele é muito explosivo, tudo em torno pode tremer. Então é uma causa de um abalo sísmico. Segunda causa, tá? Que é a mais importante, movimento de placas tectônicas. Movimento de placas tectônicas. Nós já vimos que as placas elas não estão paradas, elas se movimentam. Se ela se movimenta ou convergente, ou divergente, ou transformante, que nós já vimos, não importa qual, o que ela vai provocar? Ela vai provocar, se você tiver aqui uma placa, né, tem uma placa aqui, de repente uma está se chocando com a outra. O que vai acontecer? A força é tão grande, a liberação de energia é tão grande, que isso aqui vai provocar o que nós chamamos de abalos sísmicos. Por isso que quem está mais próximo da emenda da placa tem maior possibilidade de sentir um grande abalo, diferente de quem está no meio de uma placa, que é o caso do Brasil, certo? E a terceira causa, que é a mais comum no Brasil, é a questão de falha geológica. Então, geralmente, quando a gente escuta alguma notícia de algum abalo sísmico no Brasil, tá? A causa básica, lógico que cada lugar você tem que analisar, a causa de maneira geral é falha geológica, tá? Porque houve alguma movimentação ou alguma acomodação de terra e aí o que tiver em cima vai tremer tudo. É lógico que todo abalo vai gerar medo, vai gerar muitas vezes prejuízos, mas o pior de todos, aquele que causa destruição, que causa geralmente uma grande quantidade de mortos, seria
de movimento de placa tectônica, que a gente não tem aqui no Brasil. A gente teria aqui vizinho, no Chile, no Peru, no Equador. Gente, não esquece de uma coisa, o único lugar aqui do Brasil que pode sentir esse abalo sísmico causado por movimentos de placa é o Acre, porque ele está no extremo oeste do Brasil, vizinho ali do Peru e da Bolívia, que são regiões que podem ter essa instabilidade tectônica por causa justamente da emenda de placa. E o Acre é o estado que já sentiu, inclusive recentemente, pequenos abalos em consequência disso. Fiz esse esqueminha só para vocês entenderem e diferenciarem dois nominhos, hipocentro e epicentro. Então imagina que você tem aqui a superfície, tá? E eu tenho esse ponto laranja onde aconteceu o abalo, que eu vou chamar de hipocentro. Hipocentro é o local onde aconteceu o abalo, a causa. E essa parte na superfície, onde você sente o abalo, é o chamado epicentro do terremoto. Então, quando eu falo epicentro do terremoto, é onde você sentiu a vibração. E hipocentro é onde ocorreu a vibração. Quanto mais profundo for o hipocentro, menor vai ser a intensidade que você vai sentir desse abalo. Cuidado que os jornais, geralmente, eles falam errado, ok? Então, hoje aqui a gente finaliza os agentes internos do relevo, o tectonismo, o vulcanismo e o abalo sísmico. E a gente volta na próxima aula com os agentes externos. Te aguardo, tá ok? Beijo, gente. Tchau, tchau.